Efésios 4:25 diz assim: Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Jesus ensinou que o diabo é o pai da mentira. Está em João 8:44. Diz assim: Ele, o diabo, quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Já em Provérbios 6, a partir do versículo 16, diz assim: Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Veja, Deus detesta, Deus odeia, está aqui no mesmo grau de igualdade, língua mentirosa e mãos que derramam sangue inocente, entre outros. A compreensão de como Deus enxerga a mentira é muito importante, justamente porque a gente vive num tempo em que a repercussão de uma mentira pode atingir inúmeras pessoas em poucos minutos, acarretando prejuízos não somente morais, por vezes físicos e até mesmo podendo gerar prejuízos financeiros. Fake news é o nome que se tem dado às notícias falsas, veiculadas principalmente na internet. Com as novas tecnologias, a circulação de notícias está crescendo assustadoramente e o propósito tem sido manipular pessoas, manipular eventos. Por vezes, até órgãos oficiais têm se equivocado com esse tipo de informação. Se sobram informações em nossos dias, infelizmente faltam critérios para escolher o que passo adiante nas redes sociais. O apóstolo Paulo apresenta dicas importantes em Filipenses 4:8, por exemplo. Diz assim: Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Essas são palavras que deveriam nos orientar, inclusive em relação ao compartilhamento de uma mensagem que a gente está recebendo. Veja, o apóstolo destacou aqui 6 coisas, principalmente: verdade, nobreza, correção, pureza, amabilidade e boa fama. Antes de compartilhar qualquer conteúdo na rede, precisamos submetê-lo aos critérios dessa passagem. Além disso, é preciso saber quem é o responsável legal pelas publicações e se quem fez tal postagem tem credibilidade. Não esqueça que Mateus 7,16 diz assim: pelos seus frutos os conhecereis. É possível alguém colher uvas de um espinheiro ou figos das ervas daninhas? Assim sendo, toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos maus. É necessário, para não ser enredado pelas fake news, pelas notícias falsas, pela mentira, sair da bolha das redes sociais. A gente não está dizendo aqui para você simplesmente abandonar a internet, mas existe uma vida lá fora. Isso não significa também você ficar desinformado, desconectado das pessoas. A web pode ter um espaço em nossa vida, mas não deve sufocar, não deve ser o centro da nossa existência. Quem vive submerso nessa condição da internet é tentado a perder os critérios da realidade e acaba sendo enganado com mais facilidade. Até por isso as fake news têm se tornado um fenômeno tão forte em nossos dias. Fuja das difamações, dos mexericos, das críticas negativas exacerbadas, seja no mundo virtual, mas também no mundo real. Tudo o que dizemos deve ser a verdade, nada mais que a verdade. Tem uma história bastante conhecida, uma historinha infantil, Pedrinho e o Lobo. Gostaria de relembrar para você. Conta-se que há muito tempo havia um pequeno pastor que se chamava Pedrinho. E ele cuidava das suas ovelhas nos campos de pasto ao redor de uma aldeia. Todas as manhãs, muito cedo, o pastorzinho saía com o seu rebanho para o campo e ali passava as horas e horas.
Muitas vezes, enquanto via as suas ovelhas comendo, pastando, Pedrinho ficava imaginando coisas, pensando no que poderia fazer para se entreter, para fazer as horas passarem mais depressa. Um belo dia, então, o pastorzinho, cansado de ficar olhando as ovelhas, decidiu que seria divertido aprontar com as pessoas que moravam ali ao lado. Aproximando-se do povoado, começou a gritar: "Socorro, socorro! O lobo está vindo, socorro!" Ao ouvir isso, os habitantes daquela aldeia largaram tudo o que estavam fazendo e foram correr em auxílio ao pequenino pastor. Entretanto, ao chegarem lá, deram conta que se tratava de uma brincadeira e ele estava rindo às gargalhadas. Aborrecidos, os aldeões saíram de perto do pastorzinho e voltaram para suas casas. Ao que, pouco tempo depois, Pedrinho teve a mesma ideia e gritou novamente: "Socorro, socorro, vem aí o lobo!" Todos foram, desta vez imaginando que era verdade, socorrê-lo. E mais uma vez ele estava rindo às gargalhadas. Passado algum tempo, já no outro dia, o pastorzinho foi ali pastorear as suas ovelhas e ele não se deu conta que um lobo, desta vez de fato, estava ao seu lado, avaliando, observando as ovelhinhas. E agora ele saiu desesperado, chamando por auxílio naquela aldeia. Mas ninguém lhe deu ouvidos. A história termina dizendo que ele se arrependeu, embora não há tempo de solucionar aquele problema, mas decidiu nunca mais inventar mentiras nem sair debochando das pessoas. Quem espalha fake news, quem é envolvido pelas mentiras, aqueles que se deixam levar pelos, entre aspas, benefícios de uma inverdade, não se dá conta de que ele mesmo, esta mesma pessoa, será a prejudicada também no futuro. A mentira nunca vai sem que retorne com as consequências para aquele que está contando. Que hoje nós possamos ser pessoas verdadeiras, pessoas que refletem antes de falar, antes de contar alguma coisa. Que possamos ser pessoas verdadeiras, que primam, prezam pela pureza, que levam em consideração tudo que foi falado aqui pelo apóstolo Paulo. Tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, que pensemos nessas coisas. Para mim, Esael Fernando, foi um prazer ter feito companhia cristã para você nesta manhã de terça-feira, dia 3 de maio de 2022. A você o meu carinho, meu grande abraço, meu desejo de que você fique na paz e até amanhã, se Deus assim permitir. Até lá.